Imagine por um instante que tudo o que você conhece sobre a vida, e principalmente sobre a morte, não passa de uma estrutura frágil, construída sobre a ilusão de que o fim é inevitável. Dizem que nada escapa da morte, que todos nós caminhamos para o mesmo destino inescapável, como folhas arrastadas por um rio sem volta. Mas e quando a própria morte é obrigada a dar passagem? E quando um homem simplesmente deixa de existir entre nós, sem que sua carne toque a terra e sem que seus ossos sejam recolhidos por ninguém? E quando os registros mais antigos da humanidade, aqueles que moldaram civilizações inteiras, documentam não uma lenda, mas um acontecimento que desafia a própria lógica do universo? Hoje, eu vou te contar uma história que muitas pessoas preferem evitar, porque ela mexe com a lógica, com a fé, com o medo e com o destino do ser humano. Uma história que não é apenas um conto folclórico ou uma parábola moral, uma história real, registrada nas escrituras com precisão notável, mas escondida em silêncio por milhares de anos, não porque seja falsa, mas porque é verdadeira demais. Uma verdade que questiona tudo aquilo em que acreditamos sobre a morte, sobre a transcendência e sobre o poder de Deus. A história do homem que caminhou com Deus e desapareceu sem morrer. Tudo começou em dias distantes, tão antigos que o mundo ainda parecia aprender a respirar. Eram tempos em que os homens viviam séculos, não décadas, mas séculos completos, mas poucos viviam com propósito real. Enquanto a maioria se entregava à violência e à corrupção, construindo impérios sobre sangue e esquecimento, havia um homem que escolheu caminhar por outra estrada, uma estrada que ninguém mais percorria, uma estrada que exigia renúncia total. Seu nome era Enoque. Ele não era rei, não era guerreiro, não era líder político ou militar. Não tinha exércitos, não tinha riquezas acumuladas, não tinha poder temporal. Era um homem comum, tão comum que a maioria das pessoas de seu tempo provavelmente o ignorava. Mas havia nele algo extraordinário. Uma sensibilidade incomum para aquilo que ninguém mais percebia. Um chamado silencioso vindo do alto. Um chamado que a maioria ignora porque exige coragem demais para ser atendido. Exige que você abandone o conforto. Exige que você renuncie ao reconhecimento. Exige que você caminhe sozinho enquanto o mundo inteiro segue em outra direção. Enquanto seus contemporâneos construíam cidades de barro e pedra, Enoque construía pontes entre o visível e o invisível. Enquanto eles acumulavam posses, ele acumulava experiências espirituais que não podiam ser quantificadas. Enquanto eles buscavam poder sobre outros homens, ele buscava a comunhão com o divino. As Escrituras descrevem apenas uma frase sobre ele, mas uma frase carregada de um peso quase insuportável. Um peso que ecoa através dos séculos como um sino tocando em uma catedral vazia. Enoque andou com Deus. Apenas isso, sem explicações, sem detalhes, sem contexto. Como se o mistério fosse grande demais para ser colocado em palavras humanas, como se as palavras fossem ferramentas muito pequenas para conter uma verdade tão vasta. Andar com Deus em dias sombrios, imagine a solidão disso. Imagine a renúncia. Imagine o silêncio. Imagine como é viver cercado de gente, mas não pertencer ao mundo ao seu redor. Estar no meio da multidão, mas estar completamente sozinho. Estar respirando o mesmo ar que todos respiram, mas vendo realidades que ninguém mais consegue enxergar. Essa era a existência de Enoque. Ele observava tudo. Os padrões da corrupção humana, o ciclo da violência, a progressão lenta da decadência moral. Observava como as pessoas se afastavam cada vez mais daquilo que era sagrado. E enquanto observava, ele escrevia. Anotava, registrava, documentava aquilo que via,
não apenas com os olhos físicos, mas com aquela percepção espiritual que o distinguia de todos os outros. E se afastava das cidades, se afastava da multidão, buscava lugares silenciosos, vales remotos, montanhas onde apenas o vento testemunhava suas conversas com o céu. Lugares onde a voz de Deus poderia ser ouvida sem a interferência do ruído do mundo. Lugares onde a alma poderia se expandir sem as limitações impostas pela sociedade humana. Há relatos antigos, documentados em tradições que remontam aos primeiros séculos, que descrevem Enoque como alguém que recebia visões. Não alucinações, não imaginações, mas visões reais, experiências genuínas de percepção espiritual. Alguém que enxergava o que estava por vir, alguém que tinha acesso a conhecimentos que não pertenciam a este mundo. Dizem que ele via anjos descendo e subindo, como numa escada cósmica entre o céu e a terra. Via tribunais celestiais onde seres de luz discutiam o destino das nações. Via mundos espirituais que os olhos humanos comuns não podem suportar. Realidades tão intensas, tão puras, tão absolutas, que a mente humana normal se quebraria sob o peso delas. Mundos onde a luz não é apenas uma onda eletromagnética, mas a própria essência da verdade. Mundos onde o tempo não existe como o conhecemos. Dizem que ele anotava tudo, avisos sobre julgamentos vindouros, profecias sobre o futuro da humanidade, segredos sobre a estrutura do universo espiritual. Segredos que, segundo a tradição, não deveriam ser compartilhados com todos, porque nem todos estariam preparados para recebê-los, porque há conhecimentos que podem destruir uma mente não preparada. Aquilo que ele viu o marcou profundamente, o transformou, mudou a estrutura do seu ser. Alguns afirmam que seu próprio corpo começou a mudar, tornando-se leve, como se a gravidade tivesse menos poder sobre ele, tornando-se silencioso, como se seus passos não deixassem marcas no chão, quase luminoso, como se uma luz interior começasse a brilhar através de sua pele, como se ele estivesse deixando este mundo pouco a pouco, mesmo antes de partir dele fisicamente. Como se estivesse sendo gradualmente transformado de algo terreno em algo celestial. Por um tempo, as pessoas tentavam se aproximar. Havia curiosidade, havia respeito, havia talvez até medo. Mas quanto mais chegavam perto, mais Enoque parecia distante. Não fisicamente, ele ainda caminhava entre eles, mas espiritualmente ele estava em outro lugar. Seus olhos olhavam para além das pessoas. Sua mente estava em outras dimensões. Ele falava pouco, mas cada palavra pesava como chumbo. Cada frase era carregada de significado. Cada silêncio era mais eloquente que qualquer discurso. Ele observava muito. Observava as pessoas, observava os padrões, observava aquilo que ninguém mais conseguia ver, como se visse algo além na superfície, como se conseguisse enxergar as intenções ocultas, os medos não ditos, os desejos secretos que as pessoas carregavam. Há quem diga que seus olhos refletiam luz de lugares onde nenhum mortal havia estado, uma luz que não era do sol. Uma luz que vinha de dentro, de dimensões que não podemos compreender. E, no entanto, havia humildade nele. Uma humildade profunda, como se soubesse que o que carregava não era dele, mas algo emprestado, como se fosse apenas um recipiente para algo muito maior que ele mesmo. Ele não se comportava como um profeta que exige reconhecimento, não se comportava como alguém que quer ser adorado ou reverenciado. Simplesmente estava, simplesmente caminhava, simplesmente existia em comunhão com aquilo que era sagrado. Então, chegou o dia que ninguém conseguiu explicar, o dia que desafiou toda a compreensão humana sobre a realidade, o dia em que a morte perdeu seu poder. O amanhecer parecia comum, mas tinha algo estranho. Um silêncio espesso que não era natural. Uma luz diferente. Não a luz do sol normal,
mas algo mais puro, mais intenso. Um ar que vibrava como se estivesse prestes a romper, como se as barreiras entre mundos estivessem se tornando permeáveis. Enoque caminhava para um vale, o mesmo onde costumava orar, o mesmo lugar onde durante anos havia conversado com o divino. Algumas pessoas o seguiram, talvez por respeito, talvez por curiosidade, talvez por um medo que não conseguiam nomear. Talvez sentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele andava devagar, como quem sabe que seus passos estão indo para além do destino dos homens. Como quem compreende que está caminhando em direção a um ponto de não retorno. Seus movimentos eram calmos, deliberados, como se tudo já estivesse pré-determinado, como se ele já conhecesse o final desta história. E então, aconteceu. Sem aviso, sem ritual, sem palavras de despedida, sem cerimônia, sem nada que pudesse ser explicado pela lógica humana. O ar ao seu redor começou a se mover de um jeito inexplicável. Não era vento. Ninguém sentia brisa. Era como se o espaço ao seu redor estivesse se dobrando, como se as dimensões estivessem se alterando, como se algo invisível, mas absolutamente real, o chamasse, como se as próprias leis da física estivessem sendo suspensas em seu favor. Seu corpo começou a ser envolvido por uma luz que não vinha do sol, uma luz que não tinha fonte visível. Não era quente, não era uma queimação ou uma sensação de calor, era uma luz pura, silenciosa, quase fria, como se estivesse feita de essência pura, não de energia comum. Uma luz que parecia vir de dentro dele e de fora dele, simultaneamente. As pessoas, impotentes, assistiam, seus corpos congelados pelo espanto, seus cérebros incapazes de processar o que estavam vendo. Não sabiam se deveriam cair de joelhos ou correr. Não sabiam se estavam diante de algo sagrado ou perigoso demais para ser visto por olhos mortais. Não sabiam se estavam diante de um milagre ou um mistério que nunca conseguiriam compreender. Em um instante que pareceu eterno, um momento que provavelmente durou apenas segundos, mas que foi vivido como uma eternidade, Enoque começou a desaparecer. Não como neblina que se dissipa no ar, não como fumaça que se espalha e desaparece, não como alguém que simplesmente caminha para longe, mas como alguém sendo retirado deste mundo por mãos que não pertenciam a ele. Como alguém sendo elevado, como alguém sendo chamado de volta para casa. E então, o silêncio absoluto. A luz se apagou. O ar voltou ao normal. O vale ficou vazio. Enoque não estava mais lá. Nenhuma roupa deixada para trás, nenhuma sombra, nenhum osso, nenhum vestígio. Nada. Apenas a memória daqueles que haviam testemunhado o impossível. Foi então que surgiu a frase mais perturbadora de toda a história. Uma frase que ecoa através dos séculos como um enigma não resolvido. E Enoque não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Não morreu, não caiu, não desapareceu por acidente ou por causas naturais. Deus o tomou. Esse verbo, tomar, ecoa até hoje como um sino tocando em uma catedral vazia. O que significa tomar alguém para si? O que significa romper a ordem natural da vida? O que significa suspender as leis que governam a existência humana? Por que Deus interviria dessa maneira? Por que não deixar que Enoque morresse uma morte comum, como todos os outros? Por que essa intervenção dramática? E por que justo com Enoque? Os estudiosos tentam explicar. As tradições
tentam entender. Os teólogos constroem teorias, mas a verdade é que ninguém consegue alcançar o mistério completo. É como tentar capturar o infinito em um frasco. Alguns belivam que Enoque viu coisas demais para permanecer entre os homens, que seu conhecimento era tão vasto, suas experiências espirituais tão profundas, que ele não poderia mais viver uma vida comum, que ele havia transcendido a humanidade comum e, portanto, não poderia mais permanecer em um corpo humano comum. Outros dizem que ele estava tão alinhado com o coração de Deus, tão sintonizado com a vontade divina, que simplesmente não podia mais existir neste mundo. Que havia uma incompatibilidade fundamental entre a sua alma elevada e a realidade terrena. Que ele havia evoluído espiritualmente para um ponto em que a morte física se tornou desnecessária. Algumas tradições mais ousadas, e talvez mais perturbadoras, afirmam que ele não apenas desapareceu, ele foi transformado, guardado, preservado, transportado para uma dimensão diferente onde continua existindo, mas não da maneira que conhecemos. Há quem diga que ele ainda esteja vivo, que ele continua existindo em algum lugar, em alguma dimensão, em algum plano de realidade que não conseguimos acessar, aguardando o tempo determinado para retornar e cumprir uma missão que ninguém mais poderia realizar, uma missão que foi interrompida ou adiada quando ele foi levado. Um eco distante, encontrado em tradições apocalípticas, sugere que ele seria uma das testemunhas que aparecerão no fim dos tempos, que ele voltaria para falar ao mundo aquilo que Deus revelou no passado e que os homens não quiseram ouvir, que ele seria uma voz do passado ressurgindo no futuro, uma ponte entre eras. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe. Mas há algo inegável. Enoque não foi lembrado por grandes feitos políticos ou militares. Não conquistou reinos, não venceu batalhas, não levantou templos que impressionem com sua arquitetura. Não deixou um legado de poder temporal. Ele fez algo muito mais profundo. Escolheu caminhar com Deus em um tempo em que o mundo inteiro se afastava dele. Escolheu a comunhão espiritual quando todos ao seu redor escolhiam a corrupção. Escolheu o silêncio quando todos gritavam. Escolheu a verdade quando todos mentiam. E essa escolha, essa decisão fundamental de sua vida mudou o seu destino para sempre. Talvez Enoque tenha desaparecido porque não já cabia mais aqui, porque a sua essência havia se expandido além dos limites de um corpo humano comum, porque ele havia se tornado algo que este mundo não podia conter. Talvez ele tenha sido tomado porque sua alma já caminhava em outro lugar, porque ele já estava vivendo em duas realidades simultaneamente, uma com seu corpo, outra com seu espírito. Porque a transição foi só uma questão de sincronização. Talvez seu destino seja um aviso para aqueles que ainda estão vivos, um aviso de que há caminhos alternativos, de que não estamos presos aos ciclos comuns de nascimento e morte, de que há possibilidades que transcendem a lógica humana. Talvez seja um convite para aqueles que estão dispostos a caminhar com Deus, um convite para aqueles que estão cansados do caminho comum e buscam algo mais profundo. Um convite para a transcendência. Ou talvez seja um alerta de que o tempo está se acabando, de que há consequências para as nossas escolhas, de que há um julgamento vindo, de que precisamos acordar antes que seja tarde demais. Ele não foi apenas um homem que sumiu. Ele foi um homem que mostrou que há caminhos que não terminam na morte. Caminhos estreitos, silenciosos, difíceis, mas verdadeiros. Caminhos que poucos conseguem enxergar e ainda menos conseguem percorrer. E agora eu preciso te perguntar: você acredita que isso realmente aconteceu? Você acredita que alguém pode ser levado sem morrer?
Que as leis da física podem ser suspensas? Que há realidades além daquilo que conseguimos ver e tocar? E mais, se Deus fez isso uma vez, será que ele não poderia fazer de novo? Se Enoque foi transformado e levado, será que não há outros que poderiam receber o mesmo destino? Será que você poderia ser um deles? Se essa história te tocou, se algo dentro de você ressoou com essas palavras, então talvez não tenha sido por acaso. Talvez este texto tenha chegado a você exatamente no momento em que precisava ouvir isso. Talvez seja um camarada